40% da costa brasileira está num processo de erosão. Vocês imaginam, na vertical, as praias do Rio de Janeiro com o nível do mar 1 metro acima do atual. Então nós tivemos, sem dúvida, 100 nós de vento. Isso é um evento extremo. Bem-vindos à websérie O Futuro dos Oceanos 2020, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, ligada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A websérie O Futuro dos Oceanos promove diálogos sobre temas atuais e importantes para a sustentabilidade do oceano, com o objetivo de compartilhar com a sociedade desafios e oportunidades para seu futuro. Os diálogos consideram a visão de pesquisadores, lideranças comunitárias, profissionais, esportistas, educadores, entre outras pessoas com diferentes relações com o mar. Será uma série de 12 episódios, todos disponíveis online nos canais da Cátedra e da Scientific American Brasil. No episódio anterior, tratamos da pandemia da Covid-19 e os efeitos do isolamento social na sociedade e no ambiente marinho. No episódio de hoje, vamos tratar de mudanças que vêm acontecendo de maneira menos brusca, porém afetando o mundo globalmente, assim como uma pandemia lenta, mas duradoura. O tema será mudanças climáticas, eventos extremos. O aquecimento global já está mudando o padrão de ventos, ondas, tempestades e ressacas. Qual o novo normal para os próximos anos? Qual o impacto para as populações litorâneas e para as atividades humanas no mar e longe dele? Que medidas deveriam ser tomadas desde já? Para discutir esse tema, temos o prazer de ter como convidados Paulo Artacho, Carlos Alberto de Souza Filho e Regis Pinto de Lima. Bem-vindos, é uma satisfação tê-los aqui. Paulo Artacho é professor do Instituto de Física da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da World Academy of Sciences. É membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Carlos Alberto de Souza Filho é capitão de fragata da Reserva da Marinha, é bacharel e mestre em Ciências Navais pela Escola Naval, comandante da Estação Rádio da Marinha em Campos Novos e do navio patrulha Graúna, é prático do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião e presidente das praticagens de Santos e São Sebastião. Regis é oceanólogo pela FURG, mestre e doutor em oceanografia. Foi chefe do Centro de Mamíferos Aquáticos do IBAMA e coordenou o gerenciamento costeiro no Ministério do Meio Ambiente. Foi chefe da Estação Ecológica Tamoios, do ICMBio, onde atualmente é analista ambiental. Bom, bem-vindos a todos. E para começar, eu queria pedir para o Paulo criar para a gente o cenário em cima do qual a gente vai fazer a discussão que está sendo proposta aqui. Queria pedir para o Paulo explicar para a gente o que é um evento extremo e que causas ele tem e quais as tendências para o futuro desses eventos no planeta. Olá, Paulo, por favor. Alexander, vamos falar com você. Bem, vejam que o planeta está aquecendo a uma taxa sem precedentes ao longo dos últimos 10, 15 milhões de anos, né? O planeta, no passado, já teve aquecimentos, diminuições de temperatura, isso faz parte dos ciclos geológicos do planeta. Entretanto, um aquecimento tão rápido como o que está acontecendo ao longo dos últimos 100 anos é sem precedentes na história do nosso planeta. E isso tem impactos nos oceanos, nos ecossistemas terrestres e na atmosfera. Um destes impactos são os chamados eventos climáticos extremos. O que são isso? Bem, veja que sempre tivemos tempestades fortes, secas, furacões, ciclones e assim por diante. Entretanto, devido ao fato de estarmos acumulando mais energia na atmosfera, a frequência e a intensidade destes eventos climáticos extremos estão aumentando rapidamente. Então, nós estamos vendo
cada vez com mais frequências, por exemplo, ressacas no mar, como a gente teve no Brasil no ano passado, várias delas, que fazem danos à infraestrutura e que podem colocar milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras em situação de perigo nas próximas décadas. E, além disso, a questão dos eventos climáticos extremos se soma ao lento e gradual aumento da temperatura dos oceanos, que está fazendo mudanças profundas em vários aspectos na vida biológica dos oceanos e também na interação dos oceanos com a atmosfera. Paulo, obrigado. Eu acho que isso é importante de atrelar essas mudanças a essa raiz do aquecimento global, né, e frisar que a gente não está falando só de tempestades, né, a gente está falando de vários fenômenos, por exemplo, fenômenos de picos, né, de aquecimento, de temperaturas extremas, de chuvas extremas, de secas extremas, que vão afetar esses ambientes, né? E como a gente está falando de atividades humanas sendo afetadas, não só o planeta ou a biodiversidade, eu queria ouvir do Carlos um pouquinho como é que esses eventos, esses fenômenos que o Paulo descreveu, eles estão afetando a atividade de navegação. Lembrando, para quem está nos assistindo, que cerca de 95% do comércio exterior do Brasil é feito por meio da navegação. Então, é uma atividade muito importante para o país. Carlos, como que é percebida essa questão pela navegação? Bem, muito bom dia a todos. Nós efetivamente temos sentido uma diferença muito grande ao longo dos últimos 40 anos, pelo menos, em que há um registro histórico aqui de altura de maré, de intensidade de vento, de intensidade de corrente. E, como você falou, a atividade econômica do país depende fundamentalmente das trocas comerciais, 90% a 95%, por via marítima. E Santos é uma amostra significativa dessa atividade, uma vez que 28%, 30% das nossas trocas comerciais fluem aqui pelo Porto de Santos. E é um porto estuarino, né? Um porto que aproveitou as condições naturais de abrigo, e não é um porto offshore, não é um porto planejado em que existam moles, quebra-mar, ou seja, proteções. Então, o acesso ao porto se dá por um canal navegável aberto, em que as frentes frias, que vêm normalmente do sudoeste, as ressacas, elas atingem basicamente a porta de entrada, formando, para nós usarmos uma linguagem bem coloquial, como quebra-molas. O assoreamento que é trazido por esses eventos, que está numa rede cerca de 10 centímetros por mês no período das ressacas, o que é demais, porque 10 centímetros de variação no calado de um navio são 2 toneladas de carga, ou 65 contêineres, só para dar uma ideia. Então, em termos econômicos, isso é uma influência muito grande. E eu tenho aqui dados históricos que mostram as alturas de maré estão sendo maiores, as intensidades de vento, as intensidades de corrente. Então, eu não tenho a base científica que os senhores têm, eu sou um utilizador do oceano, digamos assim, E como utilizador, eu observo essas dificuldades da navegação. O aumento do nível dos oceanos, de imediato, a gente pode considerar que vai exigir adaptação do cais acostável. Por quê? O cais vai ficar um pouco menor para suportar os navios que atracam ao lado. E, associado a isso, agravando, os navios estão aumentando de tamanho cada vez mais. Ou seja, isso é uma coisa direta que precisa ser atacada, essa questão do cais acostável. As dragagens de manutenção e de aprofundamento. É muito interessante, toda vez que se faz uma dragagem de aprofundamento, ela é imediatamente incorporada ao calado máximo de operação dos navios. No entanto, com o swell, o marulho, ou seja, ondas com período muito maior e altura muito maior, existe o risco do navio mergulhar no cavado, colidir com o fundo e bater no fundo. Então é importante uma dragagem de aprofundamento que não seja incorporada ao calado máximo de operação. E dragagens de manutenção constantes, para impedir restrições de calado. Então, eu tenho alguns dados aqui. A menor maré que nós tivemos aqui registrada, em 13 de agosto de 2017, foi menos 82 centímetros.
eu tenho até, se for necessário, a gente compartilha uma tela com a imagem de como ficou essa maré. A maior maré, em 9 de abril de 2020, 2,48 metros de altura, 1 metro a mais acima da maré calculada, prevista. O maior vento aqui, intensidade de 60 nós em 14 de 11 de 2015, 111 km por hora. Ou seja, o navio ele tem uma área vélica, digamos assim, ou seja, o costado dele, os containers, então ele sofre muito a influência do vento. E para se manter no canal, o canal se mantém com a mesma largura. Exige muito mais técnica, muito mais recurso, e a margem de segurança é muito menor, o risco é muito maior com esses ventos enormes. Altura de onda, tivemos 4,25 metros de altura de onda, no 21 de agosto de 2016. Para Santos, quem conhece essa praia calminha, é uma altura bastante significativa, né? Então, mais adiante eu posso comentar até sobre uma tempestade quase perfeita que aconteceu aqui num determinado dia, com associação de altura de onda, altura de maré, vento, e a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Mas nesse primeiro momento, eu queria apenas citar esses extremos, também uma maior corrente em agosto de 2017, de 3,5 nós de intensidade, que é bastante aqui, um pouco esclarecido, estreito, cheio de curvas, né, e com um grande tráfego de embarcações como essa. Então, eu queria dar esses primeiros números, essa primeira ideia dos senhores, para que os senhores vejam que isso pode ter consequências graves para a economia do país. Carlos, muito obrigado. Acho que você ilustra algumas coisas que o Paulo começou a mencionar em termos do que seriam eventos extremos no caso da navegação, né? E eu acho que a gente vai ter uma oportunidade já de explicar para a audiência como que isso na prática, né? E já também definindo o que é um prático, né? Mas já eu retorno para você comentar isso. Eu queria passar para o Regis colocar para a gente, exemplificar um pouco melhor essa questão do ponto de vista da ocupação humana e das outras atividades humanas que ocorrem na zona costeira, né? E de que forma esses eventos extremos são percebidos. Regis, como que a gente pode entender essa temática nesse contexto? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? E parabenizar aí a Scientific American Brasil e o Instituto Oceanográfico por a gente ter essa oportunidade, né, esse website, de a gente discutir um tema tão importante, né, no meio dessa pandemia, um tema tão importante tanto para o presente como para o futuro do país, né, e onde a ciência, né, ela é extremamente importante para dar essas bases, né, tanto para agora como para o futuro, né, e mostra a importância desses estudos que a gente tem que ter, né, para poder trabalhar esses problemas que são de uma intensidade, né, muito grandes, né, a nível global. Bom, como é que a gente pode sentir isso, né, num país continental como o Brasil, com uma linha de costa de mais de 10 mil quilômetros, né? Como é que a gente sente isso, né? Então é muito importante a gente resgatar um livro que foi organizado, né, pelo professor Dieter Meyer, né, em 2018, que é a segunda edição do Panorama da Erosão Costeira no Brasil. Eu acho que a gente, pegando esse exemplo, a gente pode tratar um pouco melhor. Apesar do Brasil ter toda essa ocupação, né, de 13 capitais, né, das capitais brasileiras, 13 estão na zona costeira, 30% do nosso PIB, né, tá sendo gerado na zona costeira. A gente acabou de ver a importância aí para a navegação, a importância da navegação e dos portos para a economia brasileira. Ele mostra que, com vários autores, né, foram trabalhos feitos em cada um dos 17 estados brasileiros, mostra que hoje 40% da costa brasileira está num processo de erosão, né? Então a gente tem aí mais de 4 mil quilômetros de costa, de linha de costa sendo erodido, né? E qual é esse problema, né? A gente tem a erosão costeira, ela inclusive ela foi declarada, né, pelo Senad, pelo Centro Nacional de Desastre, como um desastre natural, né, desde 2012. Né? Então, qual é o problema que a erosão, né, que é um desastre natural, traz? Tanto a falta de areia, que a gente depois pode falar, e as origens, né, mas, ao mesmo tempo, temos o problema da subida do nível do mar. Então, são dois problemas, né, que dentro de todos os ecossistemas ou biomas brasileiros, talvez seja onde a sociedade possa verificar mais, ou seja,
a zona costeira acaba sendo um grande laboratório para a gente poder, inclusive, mostrar para a sociedade, sensibilizar a sociedade dos problemas, né, não só ambientais, mas sociais e econômicos. E os problemas que atingem a sociedade como um todo é quase um ciclo, né, porque você tem, por exemplo, com a erosão costeira, você tem a diminuição da largura da praia, né, muitas vezes você acaba perdendo o pós-praia, né? Então, o que é o pós-praia? São ecossistemas costeiros importantíssimos, dunas, restingas, marismas, né? Que aqui tem uma função sistêmica, né? Os famosos serviços ecossistêmicos que nós, humanos, somos dependentes, né? Então, você acaba perdendo isso, né? Você acaba também provocando inundações constantes, né? Seja por tempestades, marés meteorológicas, você acaba tendo toda uma parte de salinização, né, desses aquíferos costeiros, trazendo prejuízos enormes, né? A gente está vendo aí o Rio São Francisco, que era um delta, né? Imagina quantos milhões de anos demorou para virar um delta, e agora a gente está tendo intrusão salina no Rio São Francisco, né? É uma magnitude de mudança enorme, né? Claro que tem uma ação antrópica muito forte também, né? Mas junto com esses problemas, você vai ter o quê? Você vai ter perdas, né? Você vai ter perdas de propriedades, você vai ter perdas de bens públicos e bens privados, né? Você vai ter perda também do valor econômico dessas estruturas, né? Da própria urbanização, né? E, consequentemente, do próprio valor turístico, né? Então, você acaba com vários prejuízos socioeconômicos que estão embutidos nisso tudo, né? Então é um ciclo, né? Se você não tiver uma estratégia de adaptação para a zona costeira, né, a gente realmente vai ter esse ciclo de prejuízo social, econômico e ambiental, né? Hoje já em 40% da costa brasileira. Regis, eu acho que esse panorama que você apresentou de ter impactos em variados tipos de atividade, isso revela para a gente que a gente está falando de um problema muito sério, né? E é um problema muito estruturante. E eu queria passar para o Paulo e pedir para o Paulo explicar um pouco para a gente como funcionam essas teleconexões, ou seja, como que essas atividades que estão sendo enfatizadas agora no ambiente marinho e costeiro, como que essas teleconexões vão afetar o Brasil, né, de uma forma mais sistêmica. Lembrando da importante conexão que os oceanos têm com a regulação climática. Você poderia explicar um pouco para a gente os desdobramentos desse tipo de conexão, Paulo? Então, Turra, veja que nós vivemos num planeta integrado. A atmosfera, os oceanos, os ecossistemas terrestres, todos eles compartilham o mesmo planeta e eles estão, obviamente, interligados de uma maneira muito forte. Então, o que acontece no Oceano Ártico, por exemplo, né, com o derretimento da calota polar, influenciam as correntes oceânicas, que em última instância dizem o que tipo de água, com que salinidade, com que temperatura chega na costa brasileira. Isso influencia, por exemplo, pesca, isso influencia a ocorrência de eventos climáticos extremos e assim por diante. É importante entender que o nível médio dos oceanos nos últimos 150 anos subiu em torno de 24 centímetros como consequência do aquecimento global. Pode parecer muito pouco, mas isso é uma média global. Esta média global, ela é muito diferenciada. Por exemplo, no Recife, no Nordeste brasileiro, a gente observa um aumento médio muito maior do que a média mundial. Em outras regiões, o aumento foi menor. Isto, por exemplo, está fazendo erosões na região costeira de Pernambuco e da cidade de Recife em particular, muito, muito forte. Então, essas teleconexões que você falou mostram que emissões que ocorrem nos Estados Unidos influenciam nós aqui no Brasil de uma maneira muito forte e vice-versa. Desmatamento da Amazônia influencia todos. Portanto, nós temos que ter um sistema de governança global que possa regular de uma maneira apropriada todos os processos de mudança que nós estamos fazendo no planeta, não só nos oceanos, mas também na atmosfera e nos ecossistemas terrestres, porque nós vivemos num planeta altamente interligado, como você colocou.
E, de uma certa forma, Paulo, essas teleconexões, elas vão fazer com que o oceano, muitas vezes, afete a própria agricultura, né, e atividades importantes para o país, que são escoadas pela navegação, como o Carlos mostrou, né, Paulo? Sim, não há a menor dúvida, existem inúmeros estudos que mostram, por exemplo, a incidência de queimadas na Amazônia, além da ação do homem, também tem o impacto climático. O impacto climático se dá através da chuva. E a chuva, basicamente, vem dos oceanos, porque a evaporação dos oceanos faz com que a vapor de água vá para a atmosfera, ele é transportado e é a fonte principal de chuva nos ecossistemas terrestres. Ou seja, quem sustenta o agronegócio no Brasil central, na verdade, é a água que é evaporada dos oceanos. Se nós alteramos as correntes atmosféricas, as correntes oceânicas, ou a temperatura dos oceanos, isso influencia diretamente na quantidade de chuva que é essencial para nós produzirmos comida para 7,5 bilhões de pessoas. Então, a influência dos oceanos vai muito além só da região geográfica que eles ocupam de uma maneira muito, muito clara. Pois é, e esses efeitos, eles são então percebidos e sentidos de diferentes formas. No caso, né, do escoamento dessa produção, ele basicamente se dá por via marítima, né? E lembrando também que no oceano, em termos de navegação, a gente não tem só o transporte de carga, a gente tem transporte de pessoas, né, navegação de turismo, nós temos a pesca e uma série de outras atividades que vão ser influenciadas por essas questões. No caso da navegação, nós temos a função do prático, né, Carlos? O prático, ele tem um papel fundamental e ele tem que ter um diálogo muito claro, né, um entendimento muito claro desses fenômenos que a gente está relatando. Conta para a gente um pouco qual é o papel de um prático e como ele precisa interagir com essas informações. Bem, o prático é o profissional especialmente treinado para a navegação em águas restritas, né? Daí a pessoa pergunta, por que avião não tem prático? E navio tem prático, né? O avião, primeiro, a relação peso-potência, né? Enquanto um Boeing 747 tem cerca de 8.500 HPs por tonelada, um navio Panamax que carrega 70 mil toneladas de soja, ele tem 0,15 HP por tonelada. Ou seja, a relação peso-potência é extremamente desfavorável, o que exige muita técnica. O que é a praticagem? É uma grande composição vetorial, ou seja, nós temos que jogar com todas as forças atuantes no navio, vento, corrente, máquina, leme, e gerar uma resultante de forma que ele colida com o cais, por exemplo, de uma forma controlada. Por que é uma atracação? Uma colisão controlada, né? Então, os aeroportos eles são construídos com base de estudos dos ventos dominantes. Então, as pistas, o avião sempre pousa ou decola aproado ao vento para ter sustentação. Já os portos não aproveitam condições naturais. E aí, às vezes, o avião ele está em um único meio fluido, que é o ar. O navio está em dois meios fluidos, o ar e a água, sofrem influência dos dois. O avião, a terceira dimensão, é a salvação dele. Ele trabalha em 3 dimensões, mas muitos de nós já vimos o avião arremeter porque teve um problema. 10 aviões podem se cruzar no mesmo ponto, desde que separados em altitude. O navio também trabalha em 3 dimensões, mas a terceira dimensão é a que esconde os perigos, as pedras e os altos fundos. Então, o prático é esse indivíduo que conhece profundamente aquela região. O comandante do navio, ele é treinado para conduzir o seu navio de um ponto ao outro o mais longe possível de perigos e obstáculos. E o prático é o profissional treinado para conduzir o navio com segurança próximo a perigos e obstáculos. É importante dizer que o prático não é uma jabuticaba. Ele existe em todo o mundo, independente do nível de desenvolvimento tecnológico do país. Essa figura, que tem esse nome que acaba soando um pouco pejorativo, né? Parece que é um indivíduo que não tem uma preparação técnica, científica e apenas a prática, mas é esse profissional especializado para conduzir os navios com segurança em águas restritas. E ele é compulsório. Por quê? Porque o Estado ribeirinho, o Estado costeiro, ele obriga a que embarque esse profissional. Então, eu não estou lá contratado pela empresa de navegação.
O meu cliente é o Estado brasileiro, é a nação brasileira. Por quê? Eu trabalho em prol da segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica e manutenção das linhas, salvaguarda da vida humana no mar, porque há sempre risco de vida envolvido, e manutenção das linhas de comunicação livres e desimpedidas. Imaginem aqui um navio encalhado na entrada do Porto de Santos, né? O prejuízo, nós temos uma média aí diária de 36 manobras por dia. Nosso recorde é 61 manobras em 24 horas. Ou seja, um navio encalhado vai impedir o fluxo normal das mercadorias, dos demais navios, né? Causando prejuízos para importadores e exportadores. Eu queria, dentro dessa questão dos eventos extremos, que você me solicitou, Alexandre, que falasse do nosso entendimento quanto a isso, dar um exemplo que eu vivi agora. Eu trabalhei de quinta a sábado em São Sebastião. Poucas pessoas sabem a importância estratégica do Porto de São Sebastião para o país. 50% do óleo produzido, movimentado no Brasil, passa por São Sebastião. Ele alimenta 4 refinarias de petróleo. Ou seja, a importância daquele terminal é enorme. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo? Sim, em certos tipos de petróleo. Em outros tipos, não. Nós somos obrigados a importar. São petróleo mais leve para refino de substâncias mais leves. E nós exportamos um excedente do nosso petróleo e também importamos petróleo. Então, 50% flui por São Sebastião. Nesses últimos 3 dias que eu fiquei lá, nós tivemos em 3 oportunidades diferentes, numa ventos de rajadas de até 54 nós, outras de até 43 nós e outras de 38, 39 nós, concorrentes de 3 nós e meio, a ponto da Petrobras ter que solicitar rebocadores para ficarem a contrabordo dos navios atracados, empurrando contra o cais para mantê-los em segurança, para os cabos não partirem. E cada navio desses usa de 16 a 20 cabos de aço para se manter atracado. Então, vocês vejam as forças da natureza. E, em 2018, nós tivemos aquele célebre temporal, que é com ventania, em São Sebastião e Ilhabela, que até faleceu, uma modelo conhecida, 2 navios que estavam em operação chip a contrabordo, os cabos partiram, eles saíram, os práticos tiveram que ir em emergência, estão até concorrendo ao Prêmio de Bravura do Mar, da Organização Marítima Internacional. Por quê? Os anemômetros congelaram em 99, porque os anemômetros só têm 2 dígitos, que não se espera que ultrapasse o 3º dígito. Então, nós tivemos, sem dúvida, 100 nós de vento. Isso é um evento extremo, numa área que tem correntes oceânicas, a corrente de maré não tem influência. Então, eu estou dando esses exemplos práticos da influência que a natureza tem sobre essa atividade, a atividade de praticagem que existe desde que existem navios, desde que o mundo se comunica por navios. Então, a atividade desse profissional está centrada na segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar, prevenção da poluição hídrica e manutenção do fluxo de mercadorias. Legal, Carlos. E é muito interessante isso, porque eu entendo que essa é a tempestade perfeita que você estava mencionando, né, anteriormente. E, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está tendo várias tempestades perfeitas, né? A gente teve um evento extremíssimo, né, muito falado e muito noticiado, que foi o furacão ou ciclone extratropical, né? Eu não sou especialista nessa temática, mas que ocorreu lá em Santa Catarina, que foi o Catarina, né? E lá, Regis, a gente viu o rebatimento, né, desse efeito, né, dessa tempestade, que levou um alagamento tremendo lá na região de Navegantes, Itajaí. Então, eu queria entender um pouco de você, Regis, como que a gente pode ter mecanismos de gerenciamento costeiro que se antecipem ou que dialoguem com esses riscos que estão aumentando ao longo do tempo. Eu estava falando na questão do ciclo, né, da erosão. Então, a última parte do ciclo é quando o próprio homem tem que investir muito dinheiro para proteger ou tentar recuperar aquilo que a erosão levou, né? Então, pegando esse gancho, Turra, existe uma estratégia nacional, né, que foi desenvolvida para
a zona costeira em relação às mudanças climáticas, em relação ao Plano Nacional de Adaptação, que é o PROCOSTA, né, que é o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, que foi lançado em 2018 pelo Ministério do Meio Ambiente, né, mas trabalhado muito no GEIGERCO, né, que é o grupo, que é o fórum, onde a gente tem todas as nossas instituições trabalhando num gerenciamento integrado, né, coordenado pela CIRM, pela Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Então, o PROCOSTA, ele é um grande programa, né, onde se procura, ele é a estratégia nacional para a zona costeira, onde se procura se definir essa linha de costa, né, que em termos de linha de referência geofísica, né, é muito importante. A gente não pode mais trabalhar aquela questão, né, do nível médio, de definir a linha de costa pelo nível médio do mar, né, a gente precisa ter uma linha de costa referencial geofísica, né, isso o IBGE tem tratado disso, a Comissão Nacional de Cartografia tem tratado disso através de um comitê. Isso é a base para que a gente possa, com as informações de perigos costeiros, como eu estava falando, né, onde tem erosão, a gente poder usar sistemas de modelagem costeiro e fazer essas previsões de cenários, né, trabalhar cenários para cada região do país, para cada área que está sob processo de erosão, principalmente já começar com essas áreas, cenários de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos, né, para que essa ferramenta possa ser utilizada para aí sim a gente definir os riscos, onde tem mais riscos, onde tem mais vulnerabilidades costeiras, né, onde nós vamos ter mais prejuízos econômicos, sociais e ambientais, né, é uma ferramenta que busca essa cultura que a gente, infelizmente, ainda não tem no país, né, tem em alguns lugares, a gente vê risco nos portos, a gente tem, felizmente, né, que é a cultura de riscos, né, de a gente trabalhar o gerenciamento de riscos, a gente precisa trabalhar isso na zona costeira. E em cima disso, dos riscos, né, também, o que a gente pode fazer agora, né, e aí uma das questões importantes que o PROCOSTA trouxe e o próprio GEIGERCO na CIRM trouxe, foi a contribuição de um guia, né, um guia de diretrizes de proteção e prevenção para obras costeiras, né, o que a gente tem visto muito pelo país aí são obras costeiras fixas, né, a cultura do Brasil foi fazer obras fixas, que além de você acabar jogando muito dinheiro fora nessas obras, né, elas acabam piorando a situação, né? Então esse guia, ele foi uma grande contribuição, ele mostra a integração dos órgãos, né? Como é possível a gente juntar vários ministérios, a academia, Ministério Público, a Marinha, né? A ANTAC participou, a Secretaria de Portos participou, de como que a gente pode fazer uma contribuição conjunta para uma situação muito importante. Então esse guia, ele traz essas diretrizes, né, e principalmente ele traz a premissa de a gente fazer intervenções mais sustentáveis, né? O que são as intervenções sustentáveis? São aquelas que a gente possa trabalhar mais com a natureza, a recuperação de dunas frontais, o próprio engordamento de praia, né? Então, a gente procura trazer essa premissa de intervenções sustentáveis. E esse guia, ele é direcionado para gestores, né, para empreendedores, né, quem for fazer uma obra costeira precisa minimamente levar essas considerações, né. Então é um pouco disso, e um dos objetivos do guia também foi de otimizar recursos, né. Outro ciclo que a gente tem no país, né, onde, por exemplo, acontece uma obra, um prefeito, né, ele precisa, até para atender a demanda ali de propriedades, às vezes privadas, fazer alguma intervenção de uma erosão costeira forte que está acontecendo, ele busca recursos, né, no governo federal, né, hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional, antigamente no Ministério da Integração, e geralmente esses projetos, eles não levam em consideração toda o que a gente vem conversando aqui, né, as diretrizes mínimas para você fazer uma obra costeira, né, a interferência que você vai fazer. E acaba que esse recurso público, de um volume muito grande, ele acaba sendo, no fim, jogado fora, e você precisa de mais recursos para poder consertar aquela obra que foi feita e acaba não resolvendo nada. Então, é outro ciclo que nós temos na zona costeira que a gente precisa trabalhar,
né? Então, acho que tanto o PROCOSTA como uma definição de estratégia, né, de adaptação para a zona costeira, como essa contribuição do guia para diretrizes de obras costeiras, é uma contribuição muito prática e veio dessa integração entre os órgãos da academia, né? Obrigado, Regis. Eu acho que ilustra muito bem, né, essa relação entre o oceano, as cidades ou a zona costeira e as políticas públicas. Mas eu queria voltar um pouco nessa ideia da tempestade perfeita e perguntar para o Paulo, né, porque essa tempestade perfeita vai eventualmente ceifar, né, tirar muitas vidas, ou eventualmente essas tempestades, à medida que elas se intensificam, fazer com que grandes volumes populacionais mudem de regiões, causando outros impactos socioambientais importantes. E eu queria perguntar para o Paulo, porque a resposta dele vai indicar para a gente um mecanismo, uma possibilidade da gente lidar com isso de uma forma talvez mais antecipada. Paulo, dá para a gente prever uma tempestade perfeita e se antecipar um pouco a ponto de salvar vidas, salvar recursos? Veja, é só uma questão estatística. As tempestades perfeitas vão ocorrer, sim. Nós não sabemos se elas vão ocorrer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Mas, obviamente, elas vão ocorrer e é a obrigação do Estado brasileiro preparar a população e a infraestrutura para enfrentar estas tempestades perfeitas. Elas já estão ocorrendo devagarinho, se nós formos olhar a série temporal dos eventos climáticos extremos, a série temporal do aumento do nível do mar, né? Então, veja, o nível do mar, de acordo com previsões do IPCC, ao longo deste século, não é no final do século, porque é um processo contínuo, vai aumentar cerca de 1 metro a 1,20 metros, né? Então, veja, aí nós não estamos mais falando de aumentos de 25 centímetros, 24 centímetros. Então, vocês imaginam, na vertical, as praias do Rio de Janeiro com o nível do mar 1 metro acima do atual. Isto em condições normais. Aí você leva em conta o aumento de ressacas, você leva em conta o aumento das marés e das tempestades. Bom, você pode se preparar para você ter que ter uma zona de segurança, digamos, muito maior do que a gente tem hoje. Isso vai ter custos econômicos enormes para um país que tem 10 mil quilômetros de áreas costeiras. Isso vai ter um custo gigantesco para a sociedade, isso vai ter impactos socioeconômicos enormes, como falado pelo Regis, não só na infraestrutura, mas também na população brasileira, e o país tem que se preparar para isso. O Plano Nacional da Adaptação é um instrumento correto para fazer isso, mas digamos que a sua implementação ainda é muito tímida, né? Assim como a adaptação para todas as mudanças climáticas. Então, veja, por exemplo, no caso do Nordeste brasileiro, estamos observando uma forte mudança de clima no Nordeste, com aumento da temperatura em algumas regiões já em 2,5 graus e redução de precipitação. O que é que o país vai fazer com os 20 milhões de habitantes que moram na zona do agreste nordestino e que simplesmente não vão ter condições de sobreviver naquela região? Isso é um problema para o Brasil todo, né? A mesma coisa nas áreas costeiras. Quer dizer, Recife não vai resolver o problema de erosão, que já está muito sério, sozinho. Quer dizer, nós precisamos de um plano coerente com todos os brasileiros, inclusive governos federal, estadual e municipal, todos trabalhando junto, cada um nas suas esferas. E isto vai ter impacto socioeconômico muito importante. Nós nem precisamos esperar a tempestade perfeita, porque ela já está ocorrendo devagarinho. Muito bem, Paulo. E isso eu vejo que no caso da navegação, né, que como o Carlos mencionou, que tem uma sensibilidade específica, a gente está falando de um navio gigantesco, eventualmente afundar ou eventualmente perder carga, perder combustível, uma série de coisas bem pertinho da costa, onde as pessoas estão indo na praia, muitas vezes, que é outra atividade econômica importante de turismo e lazer que move a economia dos municípios costeiros do Brasil e do mundo. Eu queria perguntar para o Carlos como que o setor, né, portuário, aquaviário,
ele vem buscando dialogar com esses riscos que vem aumentando, como o Regis falou, né? Riscos. Como que o setor portuário está avaliando esses riscos? Será que ele está conseguindo prever um pouco, né? Claro que não com anos de antecedência, mas com alguns dias de antecedência, que vai haver uma tempestade muito forte e que ele vai poder eventualmente lidar com isso? Como que o setor se adapta a isso? Poxa, essa sua pergunta é ótima, porque me dá a oportunidade de falar sobre uma iniciativa que nós tomamos aqui, ocupando um vácuo deixado pelo poder público, né? O Regis clama por essa integração. Nós aqui, a praticagem com investimentos próprios, nós instalamos 5 correntômetros ao longo do canal, 5 marégrafos em tempo real, em diferentes pontos do porto. Nós temos 13 câmeras em HD, também em diferentes locais que cobrem toda a área. Estações meteorológicas, também 5, que medem pressão, temperatura, umidade relativa, né? 2 visibilímetros, que também medem a visibilidade, no caso de fog, né, de neblina. E tudo isso nós fizemos convênios com a academia. Então, esses dados estão em tempo real, nós estamos conversando aqui, e nesse momento temos também um onógrafo que mede altura e período de ondas na parte externa do canal. Então, nós estamos aqui conversando e, nesse momento, milhares de dados estão sendo encaminhados simultaneamente para a USP, para a Unimonte e a Unisanta, que são 2 faculdades aqui de Santos. Então, o professor Berardino, que talvez conheçam aí da USP, ele já nos visitou aqui, nós temos convênios assinados e fornecemos esses dados para a academia e eles trabalham em sistemas de previsão. Então, nós já temos... patrocinamos aqui também na Unisanta, no Núcleo de Pesquisas Hidroceanográficas, inclusive financiando os pesquisadores, e eles desenvolveram o sistema AquaSafe, que já tem sido muito bom em termos de 24 horas, o que para nós já é importantíssimo. Eu queria dizer, nós manobramos aqui em Santos navios de até 340 metros de comprimento e 50 metros de largura, de boca. Então, são 3 campos de futebol oficial e mais 40 metros. E uma piscina olímpica de largura. E ninguém empurrou Guarujá para um lado e Santos para o outro. O canal continua com a mesma largura. Os navios vêm aumentando de tamanho, então nós estamos sentindo a necessidade de sair do empirismo e passar para dados técnicos, porque nós temos efetivamente quanto que eu tenho de folga abaixo da quilha, exatamente. Porque o navio, em movimento, ele sofre um efeito hidrodinâmico chamado efeito squat. Ele tem um calado estático, ele parado lá, ele está ali, paradinho, tá? Tem um determinado calado. Quando ele se movimenta, esse efeito squat, agachamento, ele afunda mais, ele aumenta o calado. Isso é baseado em fórmulas enormes, mas basicamente varia com o quadrado da velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, maior esse efeito squat. E durante as guinadas, ele também aderna para um lado ou para o outro. Então, um navio de 40 metros de boca, por exemplo, 40 metros de largura, quando ele aderna 1 grau, se ele se inclina 1 grau, o calado dele já aumenta 80 centímetros na lateral. Então, a dragagem, a folga abaixo da quilha, tudo isso é muito importante. Então, como nós aqui estamos lidando com isso? Nós confiamos muito na academia, que é onde estão os pensadores, é onde estão as pessoas que estão buscando soluções, que estão estudando a fundo. E a nossa forma de contribuir é provendo dados, uma massa de dados muito grande para que isso seja trabalhado e aí sim encaminhado às autoridades competentes, que vai ajudar nas políticas públicas, né? E eu vejo que para esses eventos extremos, alguns locais importantes, cidades turísticas ou portos e tudo mais, terão que construir moles, proteções, quebra-mar, porque senão esses locais vão estar fadados ao desastre, né? Eu vou citar a tempestade quase perfeita que nós tivemos aqui, foi no dia 21 de agosto de 2016. Altura de onda, 4,25 metros. Altura de maré, 2,06 metros, quando as máximas que nós temos aqui são de 1,40. Rajadas de vento até 58 nós e um vento de sudoeste constante. Resultado, o porto ficou fechado por 30 horas. 30 horas de fechamento do maior porto da América Latina é quase incomensurável o
o valor que se perdeu nisso. Se nós raciocinarmos que tem navios cujo afretamento é $50 mil dia, ou seja, só o navio estando parado ali, então são $50 mil para aquele navio que foi para o ralo. Em 70 berços de atacação que nós temos aqui, então eu acho que esses dados são importantes e a contribuição que nós estamos tentando dar é essa, prover dados para a academia para que ela possa subsidiar as políticas públicas. Sem dúvida, e eu posso dizer, né, conhecendo o Regis há muito tempo, que ele é um grande maestro, assim, né, o estimulador dessa relação do governo, né, da tomada de decisão com a academia. O Proposta, basicamente, ele é pautado pelo subsídio da academia, né, como ele falou, a importância de você fazer bater o nível do mar, né, o que é a batimetria, né, não o nível do mar, mas a profundidade, e também a altimetria para você calcular a inundação, é algo muito básico e fundamental para a gente dialogar. Então, Regis, eu queria te perguntar nessa sequência, né, já te pedindo para trazer uma mensagem final em termos de para onde a gente deve caminhar, né? Como a gente deve caminhar em termos desse zelo, desse cuidado das atividades realizadas na zona costeira em relação a esses eventos extremos. Qual seria a sua recomendação para o país, para o governo, para os cientistas e para a sociedade? Turra, eu acho que, pegando, né, o gancho dos meus colegas aqui, tanto do Paulo como do Carlos, o Paulo coloca muito bem, né, o Plano Nacional de Adaptação, ele é a nossa política pública, né, ele vem da política das mudanças climáticas, ele precisa ser implementado. Se a gente for de 1 a 10, né, Paulo, em que nível que nós estamos, né? Estamos muito baixo, como eu falo, o Proposta, ele foi desenvolvido, pelo menos ele é uma ferramenta, né, ele é a estratégia, a gente sabe que é a estratégia, e aí pegando o que o Carlos falou, ele junta a academia, os órgãos públicos, assim, nós precisamos de informação, nós precisamos diminuir o risco, que é a questão do calado, né? Nós precisamos diminuir o risco, temos que saber até onde é que está o fundo, senão o navio pode ir a pique, pode causar um grande problema. Então, eu acho que essa junção, né, e a gente viu isso bem nesse primeiro projeto que você estava falando, né, de compatibilização de altimetria e batimetria, a gente precisa de muito dado, né? A gente tem um grande vazio costeiro de gravimetria, nós não temos dados de gravimetria na zona costeira brasileira, para vocês terem uma ideia. E a gente viu que a própria ANP tem alguns dados de gravimetria, né, que foram gerados lá nos navios de sísmica. Então, quer dizer, e em alguns levantamentos que foi necessário fazer de aerogravimetria, né? Então, se a gente conseguir integrar, a gente consegue ter esse banco de dados, né? Diminuir essa fonte de erros, né? E, obviamente, novos dados vão ter que ser gerados, né? Se a gente for trazer aqui o exemplo da Holanda, né? Se a Holanda não fizesse isso, não trabalhasse a sua linha de costa, a sua gestão de linha de costa, talvez o país não existisse hoje, né? Porque grande parte do país está abaixo do nível do mar, né? Então a gente pode e deve fazer o manejo da zona costeira. Como o Carlos falou, tem lugares que vai ter que fazer pier, vai ter que fazer... Então a gente precisa saber disso, né? Onde que a gente precisa fazer uma obra realmente fixa, onde a gente pode manter ali os ecossistemas fazendo, né, o seu serviço de proteção, como o Paulo falou, precisamos talvez ter áreas de segurança, né? Aquela coisa, se a gente tem 40% da costa brasileira em erosão, nós temos 60% que estão em segurança, quer dizer, olha que patrimônio a gente tem, olha que caminho, que diretriz que a gente ainda tem e deveria estar implementando dentro do PNMA, né? Quer dizer, áreas de segurança costeira, faz parte do conceito e da cultura de gerenciamento de riscos que a gente não tem. Então, para o todo, para os governantes, né, a gente precisa trabalhar a cultura de riscos, a gente precisa implementar o PNA, as estratégias para as zonas costeiras que estão aí, e utilizar a zona costeira como um grande laboratório de mudança climática, né? O que a gente conversou aqui são exemplos práticos, né? Qualquer um entende, né, a importância dos portos, da questão da urbanização, os prejuízos que a gente vai ter, o prejuízo da casa de veraneio, né, ou de quem mora na praia, o prejuízo do pescador que vai ter que sair dali, vai perder a sua área tradicional de pesca, né? Quer dizer, nós precisamos avançar, né? E eu acho que a mensagem seria isso,
e a zona costeira é um grande laboratório para a gente poder sensibilizar a sociedade brasileira com relação às mudanças do clima. Regis, a gente precisa ter políticas de Estado, né? Não políticas de um particular governo, porque a maior parte das obras de infraestrutura que você mencionou, você não faz em 4 anos, você não faz em 8 anos. Então, o Estado brasileiro tem que pegar essa tarefa e implementar essas políticas com uma visão de muito longo prazo, e isso é uma coisa que ainda no Brasil não se tem essa tradição. Tanto que, assim, uma última parte era que o próximo passo, né, do ProCosta era ele ser refletido, né, nos PPAs, né, nos programas plurianuais dos ministérios, dos próprios estados e municípios. Quer dizer, é assim que a gente vai implementar as políticas, onde a gente enxergar que eles estão lá dentro dos planejamentos e dos orçamentos. E aí, Carlos, o setor de transporte marítimo está seguindo esse caminho? Eu queria te pedir uma mensagem final aqui para a gente fechando. Bem, eu queria aproveitar, né, o Paulo e o Regis comentaram, eu acho que uma grande fragilidade que nós temos é a falta de mentalidade marítima do nosso povo como um todo, né? O Brasil é um país com a costa que tem, e nós nem comentamos aqui a rede hidroviária dos rios, né? Tem 23 mil quilômetros de rios navegáveis só no norte do país, na bacia amazônica, também com ecossistemas importantíssimos, né? E percentual enorme, 80% da população, acho que vive a 200 quilômetros da costa, e, no entanto, nós vivemos de costas para o mar, né? Então, falta uma criação de mentalidade marítima. Isso é uma política que tem que começar lá na escola primária, nas criancinhas, desde cedo, entenderem a importância dos oceanos, né? Que os nossos cientistas aqui muito bem ressaltaram. Poxa, o agronegócio que está sustentando esse país na crise, ele depende da chuva que cai lá, ele depende do oceano. Então, antes de mais nada, criação de mentalidade marítima, né? Isso é muito importante e é desde pequeno. Outro exemplo que deram da Holanda, realmente os caras construíram um país, né? Abaixo da linha d'água, é uma coisa impressionante. O Porto de Roterdã sofreu uma expansão, né? É um nome em holandês que eu tenho dificuldade de falar, não vou me arriscar não. Então eles fizeram um novo porto, só com questões de dragagens, né, e proteções físicas. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é o seguinte: criação de mentalidade marítima, estudar e efetivamente implementar políticas de Estado, como foi dito, de proteção dos 60% que ainda estão preservados e mitigação dos problemas dos 40% que estão comprometidos, né, tentando reduzir isso, pelo menos mitigar. E, como foi dito também, não é uma coisa que se faz em 4 anos, 8 anos, não. E tem que ter uma continuidade, porque é como a dragagem aqui. Eu faço um paralelo com a dragagem. Aqui tem esse hábito, dragou, faz uma batimetria, é uma fotografia daquele momento. Dali a 2 dias, entrou uma ressaca, já não é mais aquilo. Então, é preciso ter a dragagem de manutenção. Então, é preciso prevenir, remediar e manter. Né? E nós que vivemos aqui da atividade marítima, da atividade portuária, e principalmente o prático, o que eu faço? Eu gerencio o risco o tempo todo na minha atividade. Minha atividade é de gestão de risco. Eu estou ali o tempo inteiro lidando com o risco, pensando, e se falhar o leme agora? E se falhar a máquina agora? Que atitude que eu tomo? Como é que eu me comporto? Eu gosto muito de falar de São Sebastião, porque lá nós temos os VLCCs, Very Large Crude Carriers, são navios de 350 a 360 metros de comprimento, até 70 de largura, e lá nós temos até 21 metros de calado. São 7 gols de futebol abaixo daquela linha d'água que a gente olha ali do navio, carregando 1 bilhão de litros de petróleo cru numa área de proteção ambiental, numa área turística. Imagina um navio desse colidindo contra um terminal, estragando o terminal e inviabilizando essa movimentação de 50% do petróleo brasileiro. Então, num local que é muito sensível a microclimas, a fenômenos meteorológicos locais intensos que fogem daquela previsibilidade da frente fria tradicional que os argentinos produzem e mandam para nós, né? Então, se nós não tomarmos medidas
preventivas. Se nós não nos anteciparmos, nós corremos o risco de sofrermos tragédias anunciadas. Então, eu acho que é mais uma questão de sensibilizar os decisores. Quem está aqui na ponta de lança trabalhando sabe da importância, a academia sabe, os cientistas sabem, mas os decisores precisam se sensibilizar e transformar isso em políticas de Estado. Legal, Carlos. Bem importante você mencionar isso. E pegando um pouco dos exemplos que você trouxe, que o Regis trouxe, eu queria passar a palavra para o Paulo, para ele fazer uma mensagem final, porque o Paulo é um dos maiores cientistas brasileiros em várias áreas, especialmente mudanças climáticas, e ele tem uma atuação internacional importante no IPCC e também é um grande comunicador, né? Uma pessoa que traduz as informações de uma forma muito clara. Eu queria te perguntar, Paulo, mitigar ou adaptar? Qual a saída? Na verdade, a saída é os dois. A única saída que nós temos para lidar com essa situação é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, já que a alteração antropogênica na atmosfera é a fonte principal de todos os aspectos que nós estamos discutindo aqui. Então, sem uma redução drástica e rápida da emissão de gases de efeito estufa, não há saída. O segundo aspecto importante é adaptar. Quer dizer, como nós já observamos, nós temos muitas áreas que já foram impactadas de uma maneira muito significativa e requerem ações de adaptação urgentes, né? Em portos, em praias onde a erosão já está tomando conta e assim por diante, né? Como o Carlos colocou, por exemplo, a questão dos rios da Amazônia é uma questão muito importante, né? Que nós temos que tratar adequadamente junto com a proteção da nossa enorme área costeira. Agora, o principal é mudar os hábitos de consumo, mudar o nosso sistema de produção para um sistema de produção menos predatório, para um sistema de produção que olhe para o planeta e para os seus habitantes de uma maneira, digamos assim, a preservar o futuro da humanidade, porque nós estamos, sim, correndo riscos muito importantes. Essa pandemia mostrou para nós a enorme fragilidade que nós temos, né, em relação às ameaças que estão por aí. E a mudança climática é uma das maiores ameaças que estão batendo na nossa porta, elas já estão aqui conosco e nós vamos precisar de muito esforço da sociedade como um todo, não só cientistas, para realmente enfrentarmos esse desafio das mudanças climáticas nos oceanos, nos ecossistemas terrestres como a Amazônia e com a mudança da composição da atmosfera. Então nós precisamos de ações de Estado, ações de longo prazo, 20, 30, 50, 100 anos, e a saída, mas a saída nós vamos precisar trabalhar muito nela em conjunto com os demais países num sistema de governança global que traga uma maior estabilidade climática para o nosso planeta. Paulo, obrigado. E você dá a oportunidade da gente retornar aos oceanos, mencionando que os oceanos têm um papel muito importante nesse caminho de uma economia de baixo carbono, de baixa emissão de carbono. Uhum. Uma das importâncias está relacionada às fontes de energia renováveis que temos nos oceanos, e são várias, são muito pouco exploradas ainda. Então, os oceanos eles têm também uma importância gigantesca nesse caminho que a humanidade tem que trilhar para ela continuar existindo. Então, nesse sentido, como o Regis mencionou, é importante observar que a navegação por tonelada de material transportado é o meio de transporte mais eficiente que se conhece. Então, a navegação vai jogar um papel ainda mais importante no futuro se a gente quiser construir uma sociedade economicamente mais viável. Posso fazer um comentáriozinho? Desculpa, Alexander. Aproveitando o que o Paulo disse, é uma notícia muito importante que talvez quem nos assiste não tenha conhecimento, as resoluções da Organização Marítima Internacional, da IMO, com relação à substituição do combustível dos navios. Então, já está definido nos próximos anos a substituição pelo GLP, ao invés do diesel. É claro, é o ideal? Não, não é o ideal, mas ele emite muito menos dióxido de carbono na atmosfera. E nós já temos recebido alguns navios aqui em Santos já adaptados, já compatíveis com essa nova legislação. Isso acredito que vai minimizar
esse problema. E existem outras fontes, né? Navio a propulsão eólica, né? Então, há outras formas ainda para se reduzir isso. Mas essa notícia é muito importante. E isso, sem dúvida, nós estamos aqui conversando e existem dezenas de milhares de navios navegando aí pelo mundo e jogando poluição. E esse problema vai ser reduzido nos próximos anos. É uma notícia que eu queria deixar aqui também, que eu acho bastante interessante. Bacana, Carlos. Eu acho que ela traz mais um tempero e mais um elemento nessa discussão que a gente está fazendo, que transversalmente remete à necessidade de se aproximar a ciência da sociedade e a ciência da tomada de decisão. Então, eu vejo que sem isso, né, sem uma sociedade bem informada e pressionando para que a gente tenha políticas de Estado, mudanças realmente consistentes, sem esse papel, a gente não vai ter futuro. Mas eu tenho que dizer uma coisa, infelizmente a gente chegou ao final, foi uma discussão muito profunda, muito interessante, espero que as pessoas tenham entendido a importância dessa temática, e eu queria então agradecer ao Paulo, o Carlos, o Regis, que nos brindaram com ricas informações e visões sobre o tema e importantes mensagens para o futuro. Agradeço a equipe da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Agradeço a audiência e lembro que o próximo episódio tratará do tema Mudanças Climáticas, Aquecimento Global, com um olhar um pouco mais próximo dos efeitos na biodiversidade. Se você gostou, deixe sua curtida e compartilhe o episódio a sério para nos ajudar a espalhar essa mensagem para o futuro dos oceanos pelos 7 mares. Deixe também seus comentários, impressões e sugestões de temas para novos episódios. Despeço-me com uma mensagem de esperança. Que tenhamos, nada menos que dos mares, o melhor. Vamos chegar num nível de acidez nos oceanos no final desse século que não existe há 25 milhões de anos. Essas populações, essas plantas, esses animais, não encontram nicho. Porque mais abaixo nós temos outras cortinas, outros filtros que impedem o seu deslocamento. A gente precisa de muitas pessoas pensando e a gente precisa cada vez mais de investimento na ciência, que realmente é o que nos vai guiar nessa difícil jornada que a gente tem pela frente.